Opa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ultimamente tem surgido um mito muito feio de que somente os psicólogos podem usar a hipnose. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo explicando o que o Conselho Federal de Psicologia diz a respeito da hipnose. Mas antes de eu começar a explicar isso, começar a falar sobre isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e enquanto faz isso, roda a vinheta. Antes de tudo, vamos entender o que é o Conselho Federal e o Conselho Regional. Os conselhos, eles são um órgão responsável pela regulamentação do psicólogo no Brasil. Regional é responsável por aquela determinada região do país. Já o federal, responsável por todo o país, ou seja, pela federação. Eles vão regulamentar o que aquele profissional pode ou não usar dentro daquela área de trabalho. No caso, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, ou se fosse o caso, o Conselho Regional de Psicologia, CRP. Esse órgão, ele vai regulamentar o que um psicólogo pode ou não utilizar para exercer a função de psicólogo, para exercer a psicologia. Segundo a Resolução 13 de 2000, que foi publicada no dia 20/12, no caso dia 20 de dezembro do ano de 2000, o Conselho Federal de Psicologia aprova e regulamenta a hipnose como ferramenta auxiliar do psicólogo. Ou seja, o que diz essa resolução? Ela fala que o psicólogo ele pode utilizar a hipnose como ferramenta auxiliar, desde que o psicólogo seja formado, ou seja, desde que o psicólogo seja formado em hipnose, ou seja, ele saiba utilizar a hipnose e que aquele caso em específico realmente precise do auxílio, seja constatado que precise do auxílio da hipnose. Ou seja, aquele paciente ali pode ser auxiliado com a hipnose. Aí o psicólogo pode utilizar a hipnose. No caso, hipnoterapia ou hipnose clínica. Mas é vedado, ou seja, é proibido ao psicólogo utilizar hipnose de entretenimento, ou seja, hipnose de rua, hipnose de palco, hipnose para demonstração. É proibido. Ou seja, o Conselho Federal de Psicologia, nessa resolução número 13 de 2000, ela proíbe, ou seja, é vetado ao psicólogo a utilização da hipnose para o contexto de entretenimento. Não é vetado para terapia, para auxílio aos pacientes, mas é vetado para entretenimento. Ou seja, se você estiver passeando assim na rua e ver aquela plaquinha de hipnose grátis, experimente aqui, provavelmente aquela pessoa que está praticando a hipnose ali, ela não é um psicólogo. Ela pode ser até um aluno se formando em psicologia, mas depois que ele tira o diploma de psicólogo e se cadastra no Conselho Regional ou no Conselho Federal, ele não pode mais utilizar hipnose para entretenimento, ok?
Mais alguma coisa? Sim, tudo isso que eu tô falando tá escrito nessa resolução, que eu vou botar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E se alguém vier em algum momento falar com você que a hipnose só pode ser exercida por um psicólogo, ou só o psicólogo pode usar a hipnose, você pode simplesmente fazer a pergunta: ah é? E onde você viu isso? Qual foi a lei que diz que somente o psicólogo pode utilizar a hipnose? Não existe. A hipnose no Brasil ela não é regulamentada. O que acontece é que alguns conselhos federais, que são responsáveis por algumas profissões, elas aceitam, elas aprovam o uso da hipnose naquela profissão. Mas como elas aprovam naquela profissão, elas têm que regulamentar ali dentro daquela profissão a hipnose. Ou seja, o que aquele profissional pode ou não fazer com a hipnose naquela profissão, para exercer a profissão dele. Aí o que acontece? Fora disso, não tem regulamentação. Qualquer pessoa pode se formar em hipnose, hipnoterapia ou hipnose clássica, hipnose clínica, e pode utilizar. Ela não é exclusiva de nenhum conselho federal. Não existe nenhuma lei e nenhuma norma, nenhuma resolução que diga: ah, só esse profissional pode utilizar a hipnose, ou só esses profissionais podem utilizar a hipnose. Não existe, pelo menos até hoje, até esse dia, o dia de hoje, o dia 10/11 de 2018, não existe, não foi publicada nenhuma resolução, nenhuma lei que diga isso, que só esse profissional ou só esses profissionais podem estar utilizando a hipnose, ok? Existe o que? Alguns conselhos federais que aprovam a hipnose, e como eles aprovam, eles têm que regulamentar dentro daquela profissão, fazer uns regulamentos para que aquele profissional possa utilizar naquele contexto ali, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia para que vocês possam estar dando uma olhada e dando uma conferida. Vocês podem ver que em nenhum momento vai estar dizendo que é de uso exclusivo do psicólogo, ok? E como não é de uso exclusivo do psicólogo, qualquer outra pessoa pode utilizar da hipnose, ok? Qualquer outra pessoa pode utilizar no contexto terapêutico, no caso terapia ou hipnose clínica, e para entretenimento, ok? O que acontece é que o Conselho Federal de Psicologia ela regulamenta a hipnose para o psicólogo, ou seja, dentro da profissão de psicologia, ok? Só mais uma coisa, eu vou estar deixando aqui embaixo também outro link que é a respeito das exclusividades do psicólogo. Você vai poder estar dando uma olhada e verificando que na parte das exclusividades, ou seja, do que o psicólogo, somente o psicólogo pode fazer, não tem nada, não está falando nada sobre a hipnose, ok? Então, se não está falando nada sobre a hipnose, isso é mais um reforço positivo de que a hipnose não é exclusiva do psicólogo, ok? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembre-se, não importa qual seja o seu objetivo ou o que esteja acontecendo, você pode, você é capaz.